Testando, testando, testando. Toma, toma. Testando, testando. Paz, irmãos. Vou começar o programa hoje à tarde. Alguns amigos disseram que era melhor à tarde. No meio da iluminação também, a câmera, estava em possibilidade de trabalhar à noite, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar alguns programas à tarde e colocar para ser visto, né? E depois, quando o irmão vier me ajudar com algumas coisas, né? Com luz e com uma câmera noturna que ele vai trazer para mim, vai ser bem melhor, né? Até então, vamos colocar e esperar para a semana que vem, né? O que eu quero colocar nessa, nessa tarde é sobre uma questão muito interessante, muito profunda. É, para alguns que estão já vendo há algum tempo, acompanhando o programa, né? Então, eu quero colocar para vocês justamente essa questão sobre o que realmente aconteceu, o que realmente foi a representação de Jesus, e sobre algumas coisas interessantes a respeito é, de que o quanto era real e o quanto era irreal as questões que Jesus falava, né? Um grande problema da questão cristã, principalmente das traduções, e com o movimento romano apostólico que aconteceu com a interpretação da Escritura, foi justamente um problema muito profundo e muito difícil de se conhecer e de se conceber. Que as relações que eram distintas para o entendimento do homem foram transformadas em filosofias, e essas filosofias transformadas em processos divinos, processos
de que para que o usuário pudesse ter como ativar em si ou ter para consigo, ele deveria ter certos tipos de critério para então se conseguir alguma coisa referente, né? Bom, quem quiser falar também no Orkut, é só colocar o recado aí no Orkut. Eu tenho um painel à minha frente que vê, você faz as perguntas, eu vejo aqui, eu leio as perguntas e respondo a você. Então é só você dar uma aí por Orkut, né, que está acompanhando a Orkut, faça sua perguntinha para mim, eu estou online, né, diz aqui para que Débora, lá você pode fazer as perguntas e aí eu vou dar as respostas recentes, certo? E eu quero falar alguma coisa sobre a questão, sobre realmente a questão, isso, uma das questões que eu coloquei sobre, sobre essa relação, o que é filosófico, o que não é filosófico, o que é real e o que não é real. E aí eu quero colocar uma coisa interessante, começar sobre uma questão importantíssima, que é a fé. É interessante nós olharmos, né, algo interessante que aconteceu na vida de Jesus. Jesus, quando vem falar sobre as relações entre o homem e a verdade e a vida, quem ele é, como ele age, como ele pensa, né? E aí eu quero colocar uma coisa interessante, né? Sobre justamente que estava ligado à fé, né? A fé que se tem no desenvolver, né? Obrigado, André. Né? Eu acredito que deve estar melhor agora, né? O vídeo está melhor, a imagem está melhor, recebi outra câmera e estou aqui para discutir sobre isso. Então, uma das questões que eu quero falar fundamentais a respeito sobre isso é sobre a fé. O que é a fé? Muitas pessoas têm uma fé como algo que é transcendental e que pelas questões humanas isso não se tem, não se pode ver, não se pode tocar e não se pode sequer ter uma posição real. Eu vou ler alguns trechos importantíssimos, correspondente à fé, e aí nós vamos trabalhar sobre essa questão da fé. O que é a fé? O que ela faz com você? Qual a ação dela na sua vida, né? O trecho que eu quero colocar é aquele que diz assim, que está lá em é, Lucas, capítulo 18, versículo 18, 42. Vamos lá no Lucas 18, 42 e vamos ver o que a Bíblia fala sobre esta questão que Jesus trata. É um texto interessante, já muito conhecido, que todos nós podemos ver essa relação. Nós temos então aquela questão do cego de Jericó. E aí nós vemos em Lucas, né, a partir do verso 40, diz assim, então Jesus parou e mandou que trouxesse. Então ele, chegado, perguntou, o que queres que eu lhe faça? E respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus disse, recupere a vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, visto isso, dava louvores a Deus. Aí é a grande questão do mérito da história é esse. O povo viu e começou a dar glórias a Deus sobre aquilo que tinha visto. Até então, todas as pessoas têm essa questão da fé como algo sobrenatural que foge à natureza do homem, mas é interessante que ao se lermos os escritos antigos, né, sobre a estrutura antiga do Novo Testamento, ela faz menção a duas questões importantes. O que é a fé? Primeiro, a fé. Fé é a firme convicção das coisas que você não viu, não vê, está, eu posso até colocar, na linha do horizonte, você não consegue perceber, e essas linhas estão totalmente distantes de você, é uma realidade que você
ainda não viu a linha do horizonte, uma realidade que você não pode tocá-la, porque quanto mais você se aproxima, mais ela se afasta. Mas aí a grande questão da história é essa, que a fé autêntica e verdadeira, ela vem conforme o quê? Com o processo de crença intelectual na mente do homem. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá, Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Na lista dos heróis da fé. A grande questão surge quando se tem a fé e se coloca a fé numa produção apenas em uma palavra, fé, que isso que levou por que o catolicismo romano levasse tanta gente sobre um processo de tristeza e agonia por pessoas não conseguirem tamanha grande fé. E aí que vem a grande questão, que quando se diz sem fé é impossível agradar a Deus, e quando se vai ler os textos que tem originalmente, vem dizendo, o texto também em Cristo, ora, sem que em todo o seu ser, e em toda a sua consciência, e em toda a sua verdade, não creres em Deus, jamais poderá agradá-lo. E aí o texto, quando fala sobre isso, sobre questões absoluta certeza em vossa mente. E aí essa questão absoluta e perfeita em vossa mente foi transcodificada em uma palavra chamada fé. Fé. E aí o grande problema é que muita gente diz, eu não tenho fé para isso, eu não tenho fé para aquilo, eu não tenho condição de fazer isso porque a minha fé é pouca. A grande questão é essa, coisa interessante que eu coloquei sobre os pontos, sobre o ponto e o tópico, foi qual? Eu disse o quê? Qual a questão interessante entre Jesus e a física quântica? E aí vamos falar sobre isso, né? Eu falei sobre o PC, e aí agora eu vou falar sobre o que é isso, né? O que é, irmão, essa física quântica? O que isso tem a ver com Jesus? Se adaptando aos tempos modernos? Não, pelo contrário, a física quântica é algo, há 2000 anos antes de Cristo já tinha-se uma ideia de partículas invisíveis que ela se gerava e transformava toda essa realidade. Minúsculas, miniaturas e invisíveis partículas que se sondava. Aristóteles foi um que imaginava que a matéria, tudo o que você me vê e como me vê, é produto de algo invisível, algo não real, que o torna real à medida da sua consciência daquilo que você vê. Então, naquilo que você vê é que começa a se tornar real. E aí a grande questão surge quando as pessoas têm essa impossibilidade de que é possível crer e ver. E aí, eu vejo quando Jesus fala em várias questões, muito parecidas, como por exemplo, Jesus de Hebreus fala, olha, a convicção. E é interessante da física quântica, que é a teoria das possibilidades. Na física quântica, o indivíduo, o observador, ele pode ver as coisas de vários ângulos e, por vários ângulos, ele pode gerar em cima do seu meio, em cima da sua volta, uma série de questões que pode se mudar a interpretação da posição da posição da realidade. E aí a grande questão é essa. A sua realidade, aquilo que você vive, aquilo que você se condiciona, é um processo de vou explicar aqui, é um processo individual de escolhas, ou o seu processo de escolha ainda é um processo de escolha seletiva em sua mente pelo que o mundo te manda. Como, por exemplo, você sempre foi carpinteiro, então o mundo manda que você sempre procure ser carpinteiro. Há um complexo sistema à sua volta que te induz a apenas uma possibilidade a qual você vive. E aí, quando entra nas posições quânticas, a vida e a realidade, ela tem múltiplas posições. A vida, ela só não é real porque eu tomo uma posição de vida. Pelo contrário, a vida, ela é real porque eu posso tomar posições diferentes. E Jesus, quando vem à Terra, ele vem trazer essa libertação causada pela queda de Adão, essa falsa interpretação da realidade, num processo de que você tem que viver apenas aquilo que dizem que você tem que viver. É interessante quando você vai trabalhar o evangelismo, evangelizar alguém ou outro, então você já tem percepções do que é, de como é, de qual a realidade. Na verdade, tudo que você vai escrever, vai ver e vai ler,
Tudo é coisa que já existe, é produto de coisas que funcionam, é produto de coisas que já existem, que já estão. Mas nunca é produto de uma novidade sua. E aí, quando Cristo vem, ele começa a colocar para o indivíduo essas possibilidades quânticas. Quer dizer, a história, a vida, tudo pode ser mudado. Os condicionamentos, as posições, as ideologias, as relações aonde procede a vida, a morte, as questões mais éticas da fé, né, da convicção mental do que você pensa. Jesus, quando a ordem natural da coisa, movida por todo esse processo da ciência, que a ciência cada vez mais está mostrando que o Cristo é autêntico e verdadeiro, é interessante que ela faz menção de realidades, como por exemplo, a realidade do indivíduo é, se você morre, o produto dessa realidade é o seu corpo individualmente, sem necessidade de nada, você andando, de repente ele cai na sepultura e ali morre. E é enterrado e a vida de todos à sua volta continua vivendo da mesma maneira. E aí quando Jesus vem, trazendo que há uma possibilidade de mudança de uma realidade, porque a realidade pode ser alterada desde quando há uma intervenção de outra realidade que é a da nossa consciência. Então, quando vemos alguma coisa, vemos algo acontecer, que nem aquele passo de Jesus, ninguém ia passando, o filho tinha morrendo, a mãe estava aqui, ia enterrar seu filho. Uma realidade era eminente, a realidade era única aquela. Todos iriam enterrar aquele rapaz, todos estavam no processo de enterrar aquele rapaz. E aí o interessante da história é que quando Jesus vai passando, quando há esses vícios, quando o enterro vai passando, acontece algo extraordinário. Jesus pega, olha e diz assim: Pai, levante e ande, vá para sua mãe, que a realidade agora é outra. Então, quando o indivíduo, né, quando o indivíduo passava por Jesus, aquela realidade que era a única qual o mundo já sustenta, e quando Jesus chega, faz outra realidade. Qual outra realidade? Pare, sai da tua laca, levanta, anda, volta para tua casa. E as pessoas começaram a dizer que havia outra ordem natural das coisas. A ordem é o indivíduo morrer. Mas aquele da qual tem convicção de que outra realidade pode ser tomada, que outra posição em sua vida e na vida das pessoas pode ser tomada, que essa percepção vem no momento em que você crer com firme convicção na sua mente que é possível, que essa vida é real, essa nova atitude é real, que você irá lutar com ela, que você irá transformar essa realidade. O grande motivo de muitos sonhos não acontecerem é justamente porque o sonhador pensa que é um sonho, pensa que nunca pode se tornar realidade. Está a câmera aqui. E aí o que acontece? É igual o André estava falando sobre aquela música, né? Prefiro ser uma velha metamorfose do que ter uma vida formada, né? Uma velha opinião formada sobre tudo. Obrigado, André, pela postagem que você colocou aí. E é justamente isso. Esse mundo, esse sistema, ele tem uma posição real sobre tudo que acontece. Mas nós, do reino de Deus, a vinda de Cristo para cá, para glorificar o Deus, é para mostrar uma intervenção dessa realidade. As intervenções quânticas, da física quântica, da ciência moderna, diz que é possível intervenções no curso da história, no processo da sua natureza. As coisas podem mudar. E quando Jesus vem com essa realidade de que as coisas não são obrigadas a serem formadas daquilo que são, daquilo que determina que ser. Olha, irmão, o irmão André,
Desde pequeno o pai ensinou, porque o pai queria que fosse piloto de avião, ele aprendeu o piloto de avião, ele foi condicionado para esse piloto de avião, ele vive uma vida sobre piloto de avião, mas na verdade a vida dele é apenas um processo exterior de uma realidade que ele é metido. Então, o cara, na verdade, ele é, de certa forma, algo que foi orientado a ser. Não há uma possibilidade de uma libertação. Porque então ele não quer. Porque o sistema diz o quê? Que você tem que ter dinheiro, que você tem que ter lucro, que você tem que ter aquilo. Claro, não tenho nada contra em você ter, você produzir para a sua vida. De forma nenhuma. Faça, vai ser bom para você, para os seus filhos. Mas a grande questão é quando isso te aprisiona. Entre você não ter mais possibilidades, entre você sair para um jogo de futebol e você brincar de bola com seu filho, há duas possibilidades. A possibilidade que o mundo vê, inerente, é aquela qual? O pastor Franco adora jogar futebol. E ele vai jogar futebol. Uma realidade em volta, a mulher, os filhos, a família, vem uma realidade. Em que eu vou jogar de bola com meu filho. Eu vou para o Castelão, né? O Castelão, o Burubim, ou seja, lá qual for, jogar bola. Só que eu tenho possibilidade de gerar outra realidade. Realidade essa que pode afetar vidas de pessoas que precisam estar à nossa volta e precisam ser reconstruídas. E em eu pegar, rasgar ou entregar o bilhete a outra pessoa e pegar o meu filho e jogar de bola a tarde todinho, é na verdade um choque nessa realidade. E é um choque nessa realidade que Jesus quer produzir em nós. O choque dessa realidade, dessa vida, em que o mundo não mais nos seja como um amigo meu me disse, que geralmente o ser humano, ele é fácil de ser observado, ele é fácil de ser deduzido, né? Ele é uma pessoa fácil de ser interpretada em todos os seus pensamentos e posições. Por quê? Porque o condicionamento da vida e as condições à sua volta já determinam o seu caráter e o seu ser e dizem que o caráter é uma posição sua, uma posição do indivíduo que não muda, que não se altera, e há uma impossibilidade de outra realidade em sua vida. E aí quando vem o reino vem trazer essa nova possibilidade de vida. Essa nova possibilidade de que há outra posição que eu posso tomar. Há outra realidade que eu posso interagir. Há outra realidade que eu possa produzir nas pessoas, no indivíduo e à sua volta, que façam com que essa realidade mude para melhor. O grande problema surge quando as pessoas já são condicionadas a fazer aquilo que a religião, os conceitos filosóficos e as questões morais e cívicas de um mundo te determina a fazer. E aí, o indivíduo, ele fica cada vez mais projetando em si mais o que devemos ver, projetando em si mais o que devemos fazer, do que projetar em nós uma posição de escolha, uma posição real. Ninguém me pagou para eu fazer isso aqui, ninguém mandou gravar, ninguém mandou orientar. Pelo contrário, surgiu na ideia de muitos irmãos uma maneira de propagar a palavra, a teologia, na mídia, gravar, colocar, fazer com que as pessoas possam ouvir outros pensamentos, outras visões, mas na verdade ninguém me induziu a fazer isso. Pelo contrário, o que o sistema queria, esse pastor tem ovelhas, essas ovelhas tenham um produto, que é uma certa quantidade naquele local, e viva aquilo ali e morra naquilo ali. Essa é a condição que proporciona ao indivíduo. E o grande problema surge quando as realidades se chocam. A realidade religiosa, como o André acaba de postar, a realidade religiosa faz com que você segue. Porque vocês não têm possibilidade de ver outra realidade senão aquela que te manda. Você
oferta para depositar na sua igreja, e aquilo é projetado em sua mente que a projeção única, a única projeção é te colocar na mente. Qual? Entregar lá e de lá será prosperado para o reino. Não há outra possibilidade, como é qual? Eu vou entregar isso diretamente a alguém que precisa receber alguma coisa. Alguém que precisa entender o fato real. Alguém que esteja querendo que essa realidade seja direta. Alguém que esteja precisando de que Deus possa falar diretamente ao seu coração, diretamente à sua posição de vida. O grande problema, amado, surge quando essa realidade, essas projeções que nos são colocadas, muitas vezes não têm processos de liberdade incondicionais em sua mente. Projetar em você processos que nunca existiu em realidade que possam ser feitas, mas você na verdade não faz, porque o sistema diz que não. A liberdade que produz em você diversidade de vida, diversidade de opções, de mudanças de toda a sua volta, essa realidade, infelizmente, não é projetada. E aí o que acontece? Nós temos pessoas cada vez mais com um sentimento de angústia, de dor, de sofrimento, porque elas não acham saída. Porque o sistema, este mundo cruel, morto pelas trevas, não te dá opção que não seja a fisiológica, comer, fazer suas necessidades e dormir. Trabalhar, comer, necessidade e dormir. É o que te é projetado em sua vida. Então, uma possibilidade de uma mudança, uma possibilidade de uma renovação, uma possibilidade de que agora eu possa ver outra realidade. No momento pode ficar ver outra condição. Eu posso pensar, meu Deus, a outra posição que eu tenho que fazer aqui.